No episódio de hoje, nós vamos falar sobre saúde masculina e a campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata. A gente recebe os médicos urologistas Dr. Rômulo Silveira e Dr. Rafael Bezerra. Já peço que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, Dr. Rafael, Dr. Rômulo. Muito obrigada aí pela presença de vocês aqui no Rubicast. Prazer grande. Muito obrigado. Vamos conversar sobre o Novembro Azul, né? Mas antes, vou apresentar um pouquinho de vocês, né, para quem está nos assistindo. Se tiver alguma coisa errada, você me corrige, viu? Dr. Rafael Bezerra é uro-oncologista, cirurgião robótico, instrutor de cirurgia robótica e coordenador do Serviço de Cirurgia Robótica do Grupo Cora Saúde. Isso aí. Show. Dr. Rômulo Silveira é uro-oncologista, doutor em biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará, proctor em cirurgia robótica e em urologia, proctor mesmo que É a chama? mesma coisa que um instrutor. Instrutor. E preceptor de residências em urologia na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Isso. Tem mais coisa, viu, no currículo? A gente tentou resumir. Tá certo. O bate-papo aqui da gente hoje é para falar de saúde masculina, Novembro Azul, que a gente está vivendo agora esse mês, né? Mas eu acho que o Novembro Azul, ele acaba sendo uma porta de entrada para muitos assuntos que envolvem a saúde masculina, né? Não somente, né, apesar de ser um assunto grande, né, o câncer de próstata, mas a saúde masculina de uma maneira geral. E eu estava lendo uma matéria, eu achei interessante, porque a pessoa dizia, era um médico que dizia que a mulher... Ela começa na infância, é o pediatra que cuida da saúde. Depois ela faz um caminho quase que direto ali para a ginecologia, né? Procura, depois do pediatra, quem cuida é o ginecologista. E o homem, ele sai da pediatria e fica, muitas vezes, no limbo, né? Isso acontece realmente? Como é que é isso? Como é que os homens, como é que eles fazem esse caminho aí do cuidado com a saúde deles? Às vezes ele fica no limbo. Nem passou pelo pediatra, né? Assim, se a gente for falar se não teve uma razão para se operar, para checar alguma coisa, ele nem foi no pediatra e aí cria o hábito de que ele não precisa. E passa uma vida adulta dessa forma, entre o trabalho, responsabilidade com a família e... entra na primeira estatística aqui que a gente comenta que o homem vive 7 anos a menos que as mulheres, justamente porque a mulher faz uma prevenção e o homem procura numa fase tardia. É tão interessante que foi até uma campanha da SBU, da Sociedade Brasileira, de incentivar os adolescentes a nos procurarem, para iniciar mais cedo, até para fazer questão de orientações. A vida sexual está começando cada vez mais cedo, então a gente pode também prestar esse serviço de orientação, de prevenção, tanto das doenças sexualmente transmissíveis, como de gravidez indesejada, enfim. Então, abordar a saúde do homem por completo, né? Eu falei disso, assim, quem tem acesso à saúde, né? Porque se a gente for mais fundo no assunto, tem gente que realmente não tem acesso algum nem à pediatria, né? Mas aí, no caso, a orientação é que idade, como é que seria a conduta, qual a orientação para os homens, né? Para os meninos, adolescentes e para os pais, enfim, para os homens, dessa conduta do seu cuidado com a saúde. O que seria o ideal? Com que idade, enfim. E que especialidade? A urologia mesmo? A urologia, na verdade, a especialidade... É muito comum essa... É uma dúvida, né? Essa dúvida em relação à urologia. Nós não somos só o médico do homem. Nós somos o médico do sistema urinário, tanto masculino como feminino, e do sistema reprodutor masculino. Né? Certo. Então, tem essa, entre as confusão aí, mas nós também tratamos, e muito, mulheres, né? Mas, voltando à pergunta, a orientação é realmente que, após puberdade... na adolescência ou até pré-adolescência, procurar um urologista para fazer um acompanhamento, um segmento, de certa forma preventiva, muitas vezes até assintomático mesmo, de forma preventiva, para buscar orientações, também fazer exames de rotina. Tem todo um protocolo a ser seguido e tirar as dúvidas. Às vezes os adolescentes não conversam com os pais e querem talvez se sentem mais abertos a com questão da vida gente. sexual, também, né? Isso é importante também. Acho que a gente não pode negar que hoje estão começando mais cedo. Cada vez mais cedo esses problemas chegam até nós, nos nossos consultórios.
É interessante incentivar a população adolescente a nos procurar. E até a pré-adolescência eu aconselharia porque tem o início dos hormônios os hormônios masculinos estão chegando, às vezes eles estão chegando numa quantidade insuficiente e tem tratamento, tem como se resolver a tempo, né? Não haver nenhuma repercussão a longo prazo. No futuro. Isso. Sim. E que afeta o crescimento Pode afetar, afetar fertilidade, desempenho, assim, vale a pena ir começar mais cedo. E cedo, o urologista. 12 anos, vamos dizer que seja essa idade da pré-adolescência? 11, 12. 11, 12 anos. Em relação agora ao Novembro Azul, vamos entrar no assunto, né, da pauta aqui do mês. Né? A gente fala muito em prevenção. Seria essa a chave mesmo em relação a esse assunto do câncer de próstata? O interessante, assim, prevenção é o que está na boca da gente, está na mente da gente, mas a gente não consegue prevenir para ele acontecer, né? Assim, dele que não aconteça. A gente vai detectar precocemente. É isso que a gente chama de prevenção no caso do câncer de próstata, porque ele praticamente não tem sintoma, ele aparece inicialmente de forma assintomática. Quando tem sintomas, normalmente a doença já está bastante avançada. E aí já perdeu o time, já perdeu o tempo correto de resolver, de ter uma cura. Né? Você perdeu aquela chance da cura. Então, o que a gente chama de prevenção, que seria propriamente dita, é uma boa alimentação, uma atividade física, você ter momentos de lazer, o seu peso está no peso ideal, não fumar, isso a gente recomenda. Mas o quanto isso impacta para que você não venha a ter, não é mensurável. A gente recomenda isso, inclusive, para quem adquiriu câncer. Mas não se consegue mensurar, mas é recomendado. Na verdade, a palavra certa que a gente está tentando mudar é um rastreio. Que é justamente ver aqueles pacientes que muitas vezes são assintomáticos e detectar precocemente para aumentar a chance de cura consideravelmente. Né? E quem são os homens que têm mais chance de desenvolver o câncer de próstata? Pronto, quais são os... Né, era justamente aí que eu ia pegar o gancho do que o Dr. Romo falou, que a gente não consegue prevenir, porque a gente já nasce com esses riscos. Quais são os dois riscos principais? Pacientes afrodescendentes, ou seja, não tem como mudar, e pacientes que têm história familiar. São dois fatores hereditários que são os principais, vamos dizer assim, os pontos-chave que a gente bate para trazer o paciente mais cedo para o consultório. Mais cedo quanto? 5 anos. Quem não tem esses fatores de risco, ou seja, a grande maioria da população, 50 anos procura a gente. Quem tem esses dois fatores, 45. 45 anos de idade, quem é afrodescendente ou quem tem história familiar. E esse histórico familiar é de primeiro grau? Quem, assim? Principalmente primeiro e segundo graus. Aumenta consideravelmente o risco de câncer. E são esses pacientes que a gente busca detectar mais cedo, porque a chance realmente é maior. Então, a gente, como o Dr. falou, a gente não consegue prevenir que o câncer venha. Ele pode vir a acontecer, mas se você fizer regularmente... A gente consegue diagnosticar mais cedo. Né? E a gente consegue oferecer uma chance de cura maior. Né? Então, a ideia que fica é justamente esse rastreio para pegar no começo mesmo. E eu ainda chamo a atenção para a idade, fator idade. Quanto mais idade você tem, maior a chance de desenvolver com o tempo e a obesidade. Então, hoje a gente recomenda, na minha geração, você dizer, o homem está preocupado com a cintura abdominal, aí era motivo de piada. Mas hoje não, é motivo de saúde. Tem que estar preocupado com a cintura abdominal. Ela não deve estar acima de um parâmetro, seria 94 centímetros. Mas isso é variável de acordo com a altura, né, da pessoa. Mas ter uma cintura diminuída representa mais saúde. E, com o tempo, tem que ter mais atenção, principalmente, como ele falou, o histórico familiar. E aí, então, ter mais do que 94 centímetros de cintura é um fator de risco, é isso? Pode-se dizer, para desenvolver o câncer de próstata? A gente pode fazer essa relação? Não, a gente pode dizer que isso é um fator que está gerado com síndrome metabólica, que está associado com síndrome metabólica. Talvez pró-inflamatório. Mas o câncer também está... Seu corpo se inflama mais. É isso? Poderia se dizer que sim. E quando você está bastante acima do peso, aí sim, a obesidade é que a gente se preocupa. Só não gostei quando ele disse na minha idade, né? Parece que Mas ele falou de uma coisa aí que eu achei importante,
né, que uma geração que tem um pouco de receio de procurar o médico, sim, né? Assim, inclusive, especificamente em relação à prevenção ao câncer de próstata, né? Assim, na consulta, né? Que tem o toque retal. Então, ainda existe muito um mito em relação a isso, ou resistência dos homens em relação a procurar um médico por medo, ou enfim, ou por machismo. Como é que é isso? E se isso mudou nas gerações anteriores e as gerações atuais? Como é que é? Eu não vou falar que eu estou com a minha geração, mais novo que eu. Bem mais novo. Mas realmente era um tabu, vamos dizer assim, mas eu tenho notado, o doutor Tom Romo também tem notado isso, que no consultório a procura está diminuindo esse tabu, vamos dizer assim. Eu acho que os homens realmente na nova geração, vamos dizer assim, estão mais receptivos. Alguns ainda são resistentes, obviamente, até porque apareceram outros exames que podem nos auxiliar, não substitui, mas nos auxilia. E realmente eu noto que essa resistência está diminuindo e estão mais receptivos. Até muitos questionam, não vai ter o toque não? Só vai fazer o toque? Então, realmente eu acho que as campanhas estão surtindo efeito. Eu acho que está positivo. Acho que sim. Acredito que sim. Eu concordo, mudou muito, já foi um grande tabu, mas como eu atendo pessoas de diversas localidades, eu já tive recente de atender um paciente que ele não queria, o PSA dele bastante alto, eu explicando tudo que ele teria que passar, ele acabou aceitando, estava com o filho acompanhou durante o exame, e eu perguntei no final, para o filho, demorou 7 ou foram 8 segundos? Eu nem olhei para o paciente, eu perguntei para o filho. Aí ele entendeu que era com ele. A pergunta era... Eu reconheço, doutor, foi ignorância da minha parte. Quer dizer, aquilo que era um grande sofrimento em segundos. E muitas vezes pode salvar a vida dele. Eu até, no que eu estava pesquisando, no Novembro Azul, uma das recomendações, assim, porque esse tabu, de repente, nas gerações mais novas vai diminuindo, sim, mas era dizendo assim, chame seu pai, chame seu avô, né? Assim, a geração 50 mais, né? Que de repente viveu mais esse tabu, vamos dizer assim, né? Então, de repente, o pessoal mais novo aí, os filhos e os netos, tem esse papel. Sim, sim. Muitos vão incentivados também pela própria esposa, né? A própria esposa, muitas vezes, ou incentivados como ou sempre, as obrigados. mulheres atrás. Mas a mulher tem um papel importante, sim, nesse convencimento do homem que tem essa resistência. A gente vê que as mulheres realmente fazem um papel importante. E só para registrar para as esposas que os homens casados vivem mais do que os solteiros, por causa das esposas, porque elas obrigam realmente a que os homens compareçam ao médico. Ao médico, né? Olha aí, tá vendo as vantagens? Mas, olha aí, novamente, a mulher mais aberta a cuidar da saúde. Sim. Isso aí é inquestionável. Por que é, Isso é hein? O inquestionável. que vocês acham? É cultural? É o machismo? É o quê? Talvez cultural, não sei. Eu acho que acredito que o machismo está diminuindo nessa questão do Novembro Azul. E até para pesquisar outras doenças também, né? Eles vão... Está cada vez mais frequente, doutor, vim para check-up. Doutor, vim para a primeira consulta, para iniciar o acompanhamento com o urologista, e cada vez mais cedo. Né? Tem paciente de 30, tem paciente de 20 e poucos, algumas vezes adolescentes mesmo. E está mudando, né? Uma mudança gradual, é lenta mesmo, mas eu acredito que com as próximas gerações, como o doutor Romo começou esse negócio, vai ser... Eu acho que é cultural, está mudando, graças a Deus, mas isso tem eu vejo uma luta de diversos setores, né? A mídia faz um papel bastante importante, então as coisas vão ficando melhores, mais fáceis, né? De você... Mais simples, né? Assim, tanto... Você estava falando, doutor Rafael, a gente falou do toque retal e tudo, que é o que, né, tem esse mito, essa coisa, mas quais são as formas de se detectar o câncer de próstata? Tá. Quando a gente fala em rastreio nessa campanha, a gente tem que partir de uma premissa que tem que ser um método barato e um método que a gente pode... Um método acessível, que a gente pode fazer em larga escala, vamos dizer assim. Né? Então, para a gente iniciar o rastreio, a gente orienta para todo mundo, toque retal e PSA, que é o exame de sangue... PSA? PSA, que é o exame de sangue de uma molécula produzida pela próstata.
Então, com esses dois, a gente consegue triar aquele paciente que vai merecer algumas investigações mais aprofundadas, né? Lógico que a gente colhe uma história clínica, colhe a história familiar, colhe o histórico da descendência, enfim. A gente faz uma avaliação anamnésica, que a gente chama, né? Uma consulta clínica mais detalhada. E, a partir desses dois exames, o toque retal e o PSA, a gente vê quem é aquele que vai precisar de vamos dizer assim, subir um degrau na avaliação. Né? E a hoje primeira peneira, vamos dizer assim, a primeira peneira, boa, exatamente. E aí, depois a gente lança mão de outros estudos, que a gente tem hoje, a ressonância magnética, que é um estudo bom, mas não é um estudo barato nem acessível, então não serve como rastreio, né? Temos o micro-ultrassom também, que a gente consegue aprofundar um pouco mais, assim, afinar mais essa peneira. E quem vai dar o diagnóstico no final da linha vai ser a biópsia. Né? Só que a biópsia é um exame invasivo, um exame que pode ter algumas complicações, vamos dizer assim, apesar de ser pequena a taxa de complicação, e não se adequa a rastrear com biópsia. Né? Então, a gente quer biopsiar o mínimo de pessoas possível. Para ter esse diagnóstico sem a necessidade da biópsia, não, é isso? Não, tem que ter a biópsia. Tem que ter a biópsia. Mas antes de fazer a biópsia. A gente peneira bastante para a gente fazer o mínimo possível de biópsias desnecessárias. O que desnecessárias. É isso? Biópsias negativas, mas vamos dizer sempre, assim. Se for para realmente... Se a suspeita for grande, tem que ter biópsia. Tem que ter biópsia, para realmente fechar o diagnóstico mesmo. Para bater o martelo. E os tratamentos, doutor Rômulo? Tratamento, eu vou começar primeiro com a vigilância ativa, que é considerado um tratamento, mas você ainda não está tratando, você está postergando um tratamento. Então, quando o diagnóstico é feito numa fase muito inicial, não é tão incomum, a pessoa tem condição, tudo aí fez uma ressonância, e aí diagnosticou muito no começo. Quando vem, eu disse, não, o seu caso está ótimo para a gente não tratar ainda. Aí disse, mas qual seria o sentido? Se eu tenho um câncer, por que que eu não vou tratar? Porque já tem estatística mostrando 15 anos de sobrevida, quando a doença é inicial, igual sendo vigilância ativa no início, sendo radioterapia ou sendo cirurgia. Ou seja, você posterga para quando o PSA estiver crescendo, quando tiver sinais de evolução da doença, que seria principalmente com a biópsia, aí sim você trata no momento correto. Isso não afeta a sobrevida. Mas por que faz isso? Porque uma coisa pode se alterar que é bastante importante para o homem, que é a ereção. Então, com as cirurgias modernas, a gente vai já falar de robótica, né? Você tem uma preservação melhor, mas não é garantido, não é mágica. Cada pessoa responde de um jeito, cada cirurgia é diferente uma da outra. Tem uns que podem preservar o nervo, tem paciente que não pode preservar. Então, são situações diferentes. Mas você postergar para o momento certo é uma ótima. Eu tenho pacientes que estão 8 anos e meio já com vigilância ativa e o PSA não sobe, faz uma nova biópsia, não progride. Então, ele tem o câncer, está lá, mas ele está sendo acompanhado com a vigilância ativa seria exatamente o quê? Acompanhar com exames periódicos. Seria de 6 meses você está pedindo exame. A dificuldade disso aí é que a gente sabe que é seguro, mas a gente não sabe identificar de cara quem é o que vai mal na vigilância, porque 30% aí vai ter uma progressão. Mas você espera que com o PSA, novas medidas, novos exames ou uma nova biópsia, você consiga detectar uma progressão a tempo de oferecer a cura e ele usufruiu das funções dele por mais tempo. Não correr o risco de um tratamento mais agressivo, invasivo. Então, esse seria o primeiro. Esse seria o primeiro. A vigilância ativa. Aí, curativo. O que é que está respaldado na literatura? Cirurgia e radioterapia. Cirurgia, tem 3 tipos de cirurgia. Todas resolvem, todas curam. Cirurgia aberta, que é a mais antiga, vamos dizer assim. Tem cirurgia laparoscópica, poucos centros oferecem. E menos centros ainda, cirurgia robótica. Mas já é disponível aqui no Ceará. E a gente espera que cresça, que mais pessoas possam usufruir. Hoje ela é disponibilizada no sistema particular, né? Privado de saúde, né? A robótica. Isso. Né? Se o Rafael quiser comentar lá do ICC...
Recentemente, agora em outubro, houve a primeira cirurgia robótica, né, atendendo um paciente do Sistema Único de Saúde, que foi realizado no Instituto do Câncer do Ceará, né? Isso. Assim, é o primeiro, né? Que seja o primeiro de muitos, né? Já no houveram futuro. outras cirurgias. Já houveram, eu não sou do serviço de lá, mas são nossos amigos. Realmente foi um trabalho salutar mesmo. Emanuel Veras encabeçou esse projeto, né? E foi contemplado com essa plataforma robótica, que é a mesma que tem nos outros hospitais de Fortaleza, então não é inferior, é a mesma. Sim. Né? E agora eles podem ofertar para a população do SUS essa cirurgia, né? Não sei ainda como vão ser os critérios ou quem vai ser contemplado, como mas vai ser esse atendimento, né? como vai ser esse atendimento, detalhes eu não tenho esses detalhes, mas vão ser contemplados sim pacientes do SUS. Dentro de um projeto de pesquisa que eles estão encabeçando. Bem interessante e louvável, né? Legal. E a radioterapia, que é um tratamento sério, com ótimos resultados, ela é bem mais ofertada, tanto o Hospital do Câncer oferece, o CRIO oferece, e agora mais serviços, né? O Hospital São Camilo, a Santa Casa está em processo aí de iniciar, não sei exatamente como vai ser, e Pronutri, esse vai ser privado. Então, as coisas estão sendo facilitadas pela disponibilização de mais serviços oferecendo os tratamentos. Então, são as cirurgias e a radioterapia e a vigilância. E a radioterapia e a vigilância. E aí, quais são... o senhor falou sobre a ereção. Quais são os riscos desses tratamentos, assim, em relação... Quando você vai para a cura, né? Quais são as sequelas, enfim, o que pode acontecer em relação ao paciente? Pronto. Assim, os dois principais, né? A gente pensa no aspecto oncológico. Só adianta eu oferecer um tratamento cirúrgico quando eu tenho uma noção de que vai ter uma boa resposta. Então, esse é um tripé que a gente observa. A ereção, a gente faz tudo para que o paciente consiga ter ereção depois da cirurgia, lembrando que sempre afeta um pouco. Os nervos, eles são colados na próstata, então a gente tem que descolar. Só em descolar já afeta. Mesmo com cirurgia robótica, com ótima técnica, diminui alguma coisa. Então, quem tem uma ereção boa, a gente quer que pelo menos preserve. E a continência urinária. Então, tanto eu como o Dr. Rafael, assim, eu conheço o trabalho dele, ele opera muito bem. A gente tem uma formação de operar com delicadeza, de observar os tecidos com cuidado. Então, isso dá uma boa continência. Mas quando a gente vai para a literatura, a gente vê uma incontinência no pós-operatório que varia de 2% até quase 70%. Então, não é a cirurgia robótica que resolve o problema. É o cirurgião que senta no robô que vai fazer a cirurgia. Ou ele tem um treinamento bom naquilo ali, se dedica, tudo, ou o resultado dele não vai ser tão bom assim. Então, isso não é só em oncologia, uro-oncologia. Isso é qualquer setor. Se você não faz muito um determinado procedimento, é melhor deixar para aquele que faz mais, para a cirurgia ter um sucesso. Porque se tivesse essa incidência maior, né, aí é que gera mais medo para a hora de enfrentar, né, a cirurgia. Sim. Complementando o que o Dr. Roman falou, é até interessante falar, já que a gente está falando de cirurgia robótica, o robô não faz nada só. Né? O robô, ele reproduz os nossos movimentos. Então, por isso que o Dr. Roman falou, é muito importante que um cirurgião experiente, um cirurgião que tem um N, né, tem um bom número de casos, e tem experiência, com certeza ele vai trazer melhores resultados para o paciente. Agora, onde é que o robô nos ajuda? Justamente o que o Dr. Roman falou, essa delicadeza, ele nos dá mais amplitude de movimento, ele consegue magnificar a nossa imagem, nossa visão, é tridimensional. Então, tudo isso são os benefícios do robô. Né? Mas, óbvio, tem que estar atrelado a um cirurgião experiente, alguém que tem uma formação boa. Isso é importante. Então, a vantagem da cirurgia robótica na frente da cirurgia convencional, né, tem a aberta, né, seria uma maior precisão. Qual a vantagem, assim? Sim, uma cirurgia que traz uma menor resposta inflamatória. Então, já por aí já é uma cirurgia minimamente invasiva, então traz uma menor resposta inflamatória. Né? Então,
Claro que quando a gente vai falar de próstata, a gente sempre fala de incontinência e de impotência, mas o paciente sente menos dor no pós-operatório, o paciente volta mais cedo ao trabalho, o paciente volta mais cedo às atividades habituais, alta precoce, então fica menos tempo internado. Né? Alguns centros diminuem o tempo de sondagem, né? Eu ainda não tenho coragem, eu mantenho o padrão, mas alguns centros diminuem o tempo de sondagem. Sondagem é o tempo que fica com a sonda. Exato. Fica quanto tempo após? 7 dias, mais ou menos. Eu faço 7 dias. Você faz 7 dias também, Tom? Eu faço 9. Olha aí. Eu costumo explicar, eu explico para os pacientes. Olha, a maioria dos cirurgiões, eles deixam 7. Com 7, um ou outro paciente eu tenho que voltar para o hospital e ressondar, e sofre o paciente e sofre eu. Então, aí prefere... Quando eu coloco 9, eu disse, é garantido, ninguém vai ter sofrimento aqui. Então, aguente mais 2 diazinhos? Aí assim, não, eu espero. Aí pronto, então tá bom. Ele faz o 7º dia na sexta, aí só tira na segunda. Né? mas voltando, então tem a menor resposta inflamatória. E já nesses dois pontos importantes, que seria a continência urinária e a potência sexual, a gente consegue descolar o nervo mais precisão, porque ele nos dá essa imagem magnificada, me dá esses movimentos mais delicados, né? E a gente consegue também preservar mais esfíncter. O que é o esfíncter? É o músculo da continência urinária. Ele fica no finalzinho da próstata, ou no comecinho, dependendo do nosso parâmetro lá. E quanto mais longe da próstata eu for, mais esfíncter, mais músculo eu leso, né? Eu lesiono. Então, o robô me dá uma maior probabilidade, uma maior chance de eu preservar esse músculo. Né? Lembrando que a próstata não tem nenhuma função sexual de ereção. A ereção, basicamente, é... Qual a função da próstata? Vamos só falar bem o básico começar aqui, do básico do básico. Vamos voltar só para o básico, um pedacinho. A principal função dela é produzir o sêmen, né? Que é justamente aquele líquido que vai nutrir os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos no testículo e são armazenados junto com o sêmen na vesícula seminal. Então, na ejaculação... Então, a próstata é uma glândula? Exato. É uma glândula, exatamente. Perfeito. E já vem outra coisa, puxando o gancho da vigilância, que é outra coisa que a gente consegue preservar na vigilância, que é a fertilidade. Então, muitos pacientes com 50 e poucos anos, ali, são diagnosticados com câncer de próstata, a vigilância ativa é bem importante, é bem, vamos dizer assim, plausível, bem-vinda, porque a gente consegue preservar essa fertilidade também. Então, o paciente com câncer de próstata, ele continua fértil, é isso? Bom, se ele tiver a próstata, sim. Sim. Se tiver a próstata, sim. Mas, por exemplo, um paciente que passou pela cirurgia, essa cirurgia, após cirúrgico, ele ainda pode ter filho, ainda ele continua produzindo espermatozoide, né? Mas teria que ser puncionado o testículo ou outras formas de coletar esse espermatozoide. Porque a partir do momento que a gente tira a próstata, a gente costuma falar, ele tem um orgasmo seco. Não tem mais sêmen. O sêmen para de ser produzido porque a gente tirou a próstata. Então, ele continua produzindo espermatozoides. Se quiser ter filho, vai ter que puncionar epidídimo, o testículo, enfim. Vai ter que fazer outra via de forma... Um procedimento não natural, digamos assim, né? Sim. Mas fertilidade, se a gente for no frigir dos ovos, assim, tá mantida porque ele vai continuar produzindo espermatozoide. Mas não por vias naturais. Né? Entendi. Então, aqui no pós-cirurgia, assim... Claro que cada paciente vai reagir de uma forma, vai ter, né, uma situação diferente. Mas como é que fica pós, né? Assim, continua um acompanhamento. E um aspecto que eu queria trazer também é como é que os homens, né, que vocês tratam, né, como é que eles ficam na questão mais emocional, assim, são as esposas que dão suporte. Pouco, eu imagino que deve afetar o seu emocional mesmo, né? Assim, como é que fica esse acompanhamento e qual a importância de ter um suporte emocional para a questão da autoestima, enfim, para os homens que estão vivendo esse processo? Sim. O segmento pós-operatório, eu costumo separar, não é separar, a gente vê duas coisas basicamente. Primeiro, do ponto de vista oncológico, né? Eu costumo falar para meus pacientes que o principal objetivo que eu tenho na cirurgia dele é tratar o câncer. Né? Se eu tiver, a meta. É a meta. Se eu tiver, infelizmente, que lesar o músculo da continência, eu vou lesar para tratar o câncer. Se eu tiver que lesar o nervo da potência, eu vou lesar para tratar o câncer. Né? Então, o primórdio do nosso tratamento, ele foi ali para a gente tratar o câncer dele. Então, esse segmento é feito inicialmente trimestralmente. Né? Cada 3 meses a gente dosa o PSA, né? Que, como a única estrutura do nosso corpo que produz PSA é a próstata, o PSA tem que estar zerado, né? O PSA tem que estar zero. No primeiro ano, a gente segue de 3 em 3 meses. Depois, a gente espaça um pouco mais, 6 em 6, chegando até ano em ano. Né?
E a questão da continência e da potência, a gente avalia nessas mesmas consultas, né? A gente espera que a potência volte até o final do primeiro ano, junto nessas consultas trimestrais, né? A continência geralmente volta mais cedo, mas a potência geralmente a gente costuma ver esses retornos mais cedo também, né? Então, a gente faz esse segmento do ponto de vista oncológico e do ponto de vista funcional. Né? Do ponto de vista psicológico, existem hoje serviços especializados em oncologia, né? Em suporte psicológico em oncologia. Eu tenho direcionado para alguns colegas, mas alguns pacientes, a maioria dos pacientes são um pouco resistentes a isso, mas alguns solicitam, a gente faz esse encaminhamento. O suporte. Um suporte, até porque nós também damos esse suporte, né? Como a gente lida muito com paciente oncológico, a gente vai adquirindo algumas As formas. As consultas também têm a parte da conversa. Tem, e é muito importante, né? Até levando com o pessoal, minha mãe teve um câncer de pulmão, isso mudou muito a minha forma de abordar o paciente oncológico, né? Então, eu fiquei do lado de cada mesa. Sim. Né? E quando eu ia para as consultas dela, eu ia de bermuda e chinela para ninguém nem saber que eu era médico, era para eu ficar desse lado de cá mesmo. Então, isso eu passei a escutar como paciente também, como familiar. Então, isso mudou muito a minha abordagem do paciente oncológico, que eu atendo todo dia, basicamente, né? Então, é importante o suporte que nós... Isso a gente não aprende na faculdade muito. Então, é o dia a dia mesmo, e na residência, a gente vai lidando com muito paciente oncológico. Doutor Rômulo, mais uma vez, vou brincar com vocês. Fala, doutor Rômulo. Doutor Rômulo, eu conheço ele no consultório. Doutor Rômulo, que é de outra geração, mas não é não, mas ele deve ter escutado um pouquinho mais que eu. Essa conduta humana. Sim, isso é muito importante, sabe? É o interessante, assim, é quase impossível hoje você cuidar de um paciente com câncer de forma isolada, a não ser nos casos... Assim, isolada que eu falo, sem precisar de outros profissionais, sim. A não ser quando a doença está muito no começo. Se você está com uma situação mais avançada, mais difícil, aí você precisa de outros profissionais. E a gente vê em conjunto. E, recentemente, eu fui educado, disse, a gente não aprende na faculdade, não aprende não. Eu me considero experiente, tenho meus anos. De novo essa história, tá vendo? Tá na minha cabeça isso aí. Mas eu encaminhei um paciente para o oncologista e para o radioterapeuta. E ele ficou, o paciente depois me mandou um recado, estava chateado comigo. Aí eu disse, eu deixei de lhe atender, a última consulta foi dia tal, eu tenho o prontuário fica no celular, eu tenho um acesso rápido. Aí ele entendeu que eu não tinha dispensado ele, né? Mas ele, na cabeça dele, parecia que eu tinha passado para frente, eu não ia mais atendê-lo. Então, hoje eu aprendi, olha, eu vou lhe encaminhar, mas eu estou aqui. Então, quando você precisar, você volta. Ou então, depois que acabar tal parte do tratamento, você vai voltar. Então, é multidisciplinar numa certa fase da doença, vamos dizer assim. E isso não vai só para médico, né? Tem psicólogo. Às vezes a gente precisa muito do psicólogo. Tem paciente, fisioterapeuta, nutricionista. Tudo. Eu trabalho com várias pessoas em torno. Isso. Mas qual é assim, né, nessas conversas que a gente está falando de consultório, qual é o principal medo do paciente oncológico, né, do câncer de próstata, que é o assunto aqui de hoje, assim? O que é que mais aflige assim a mente do paciente? Tem pacientes e pacientes. Acho que o paciente mais idoso, que já passou por essa questão sexual, já superou essa questão, apesar da gente achar que é talvez uma coisa importante, para ele muitas vezes não é um ponto principal, né? Logicamente, os pacientes mais jovens talvez valorizem isso um pouco mais. Talvez não, com certeza o maior receio é de sofrer com a doença, de a doença progredir, da doença voltar e realmente morrer da doença, né? Mas, como a gente estava falando no começo, o câncer de próstata hoje diagnosticado cedo tem uma chance de cura de 90%, 95% da chance, das vezes, né? Então, é um câncer potencialmente curável, se diagnosticado cedo, né? E até alguns mais avançados a gente consegue postergar, e é o que a gente fala o paciente vai morrer de outra coisa que não do câncer. Né? Talvez seja muito duro e direto falar isso, mas assim... Não vai ser disso. Não vai ser disso, né? Então, a gente pode postergar e ele viver a vida dele normal. Normal, sim, né? Viver a vida dele usufruindo da sua família, usufruindo do seu lazer, dos seus hobbies. Então, isso é um ponto importante. Agora,
mais uma vez, voltando àquela questão que eu falava do principal objetivo é tratar o câncer, potência e continência. Mas dentre esses dois, potência e continência, o que traz mais sofrimento para o paciente é a incontinência. Ele pode até ter mais medo da impotência sexual, mas o que... Vai trazer mais desconforto. Imagina você todo dia se molhando de xixi. Então, isso, no dia a dia, a gente nota. Não sei se você nota a mesma coisa. Inviabiliza a vida social e entra até, às vezes, em depressão. Então, é uma coisa séria. Mas só mostrar o que é a potência, né? Eu tive um paciente numa situação bastante séria, já com PSA inicial 50 e tanto, e fez um tratamento multimodal, que ele faz a cirurgia, depois resgata com radioterapia, fez hormonioterapia. E aí, quando passa 3, 4 anos, a questão sexual, que ele estava curado, a gente entendendo que ele estava curado, mas a questão sexual tinha caído tanto. Aí eu disse, por que você não voltou logo? Porque a questão sexual, você tem como corrigir. Se nada der certo, existem opção cirúrgica, prótese peniana, que a pessoa volta a ter suas atividades sexuais. E o SUS disponibiliza isso, né? Isso tá para todos. Então, a pessoa, cada um sofre de uma certa forma. Então, hoje, a gente não determina, não é aquele médico... Como eu fui treinado com o médico, ele dizia o que é que o paciente ia fazer. Hoje você bota o que é que tem na mesa aqui para você. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. E a gente vai ajudando. Ó, esse caminho é bom, esse aqui tem isso de ruim, tudo. E cada um escolhe de acordo com a necessidade individual. Assim, ó, eu não consigo prever o que é bom. Por exemplo, a questão da incontinência, só para ver como é delicado. Se a pessoa tem um pingo e usa... chama fralda, né? Seria fralda, mas é um pad, né? Que é como se fosse um absorvente. Basta usar um para aquele pingo não sujar a roupa, isso aí computa como incontinente. Então, aí isso aumenta o nível de incontinência, né? Só um pingo. E para uns pacientes, um pingo é o motivo dele ficar muito mal. Ele disse, eu não aguento viver com esse pingo. E tem gente que... Doutor, tá ótimo. De vez em quando molha alguma coisa... Depende de como aquilo ali vai atingir a pessoa, né? Exatamente. É individualizado. Muita coisa, né? Mas acho que falamos detalhes, né? Um bocado de coisa que, né? Para quem ouviu e viu aqui, deu para esclarecer um bocado de coisa. Espero ter contribuído um bocadinho. Quer deixar um recadinho final? Querem deixar para o Novembro Azul? Para quem está nos assistindo? Eu costumo dizer, sempre nesse novembro a gente é chamado, a gente é convidado para dar algumas entrevistas, uns podcasts também. Eu costumo dizer assim que a saúde do homem é Novembro Azul, mas a gente tem que cuidar de novembro a novembro, né? Então, todo ano é importante para a gente prevenir, para a gente tratar e para a gente procurar o urologista, né? Lógico que em novembro a gente intensifica, mas fica a mensagem do homem se cuidar, do homem prevenir algumas coisas que a gente consegue tratar, se for o caso, de forma com mais sucesso. Né? Eu acho muito importante o que ele falou, né? A prevenção é do ano todo. E já que ele falou tão bem, eu vou me deter aqui ao tratamento. Né? Uma questão aqui que eu gosto sempre de comentar quando eu estou sendo entrevistado, é que a robótica ela sempre chama a atenção, porque é bonito, tem um glamour, né? Tem um glamour, tem uns atrativos. Mas todas as cirurgias curam. E eu acho mais importante a pessoa estar com um médico que confia e que faça a sua cirurgia dê certo e ela não precisa ser robótica. Se o médico está confiante, vai fazer uma boa cirurgia aberta, do que estar desesperado. Como é que eu vou fazer para conseguir essa cirurgia robótica? Se tiver o acesso, ótimo. Vá atrás, consiga tudo. Mas se não tiver, confie no que seu médico está lhe dizendo que vai dar certo. Maravilha. Perfeito. Muitíssimo obrigada, doutor Rafael. Obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Obrigado, Rômulo. Juliana. Bom demais, muito obrigado. No episódio de hoje, nós conversamos sobre saúde masculina e a campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata. Nós recebemos os médicos urologistas doutor Rômulo Silveira e doutor Rafael Bezerra. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Peço que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo episódio.